Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Momento Florescer. Bom, estou muito feliz de estar aqui, gente. Semana passada não tivemos, mas hoje já estamos aqui. E o tema hoje, seja bem-vinda, Deb, o tema hoje vai ser carreira. Deixa eu botar ele aqui. Carreira versus autoimagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu fixar o comentário. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Vou trazer aqui um pouquinho dessa visão da nossa carreira com relação à nossa autoimagem e vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória, né? Então sejam todos muito, muito bem-vindos. E aí, boa noite. Bom, vou deixar fixado aqui também. E bora falar sobre carreira versus a nossa autoimagem. Bom, esse final de semana uma amiga trouxe esse assunto à tona, né? Sobre carreira, ela falou bastante lá no Instagram dela, inclusive ela deu uma aula falando sobre isso. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre isso aqui também no Momento Florescer, contar um pouquinho da minha trajetória. Assim como todas as mulheres, eu tive e tenho muitos desafios, né? Que hoje, de alguma forma, eu consigo superar, mas que é uma jornada diária, né? A gente precisa diariamente trabalhar essa questão que a gente vai trazer aqui, que a gente vai falar aqui um pouquinho no Momento Florescer. Inclusive, ontem até fiz um conteúdo falando um pouquinho sobre como começou isso tudo, né? Essa minha carreira, né? Como consultora de imagem e estilo que estou no momento. Bom, mas eu acredito que, para a maioria de nós, ou pelo menos a mulherada, assim, 40 a mais, vamos voltar um pouquinho, né, para poder falar um pouquinho sobre esse tema, ou pelo menos a mulherada 40 a mais aí, quando a gente fala sobre carreira, vem os nossos pais falando que a gente precisa estudar bastante para poder fazer um concurso público, né? E aí entrar e ser um funcionário público e ter a tão sonhada e iludida estabilidade, né? Ou que nós precisaríamos nos esforçar bastante para poder entrar numa boa empresa com ótimos benefícios e lá a gente fazer carreira até uma longa jornada aí da nossa vida. Quem se identifica com esses dois cenários com relação aos nossos pais, né? Ou você vai ser funcionário público, ou você vai trabalhar numa grande empresa e fazer carreira lá por muitos anos. Eu tenho certeza que várias pessoas já vão se identificar aqui. Alguém se identifica? Bom, já começa a colocar aí no comentário. Mas vamos lá. Eu já digo uma coisa pra vocês, né? Eu citei os nossos pais aqui, mas eles estavam fazendo o melhor que eles podiam e eles de fato fizeram o melhor, né? Até porque isso é o que eles conheciam, né? Essas eram as crenças dos nossos pais. E como a gente tem a tendência, né, a sempre honrar os nossos pais, a gente não quer nunca decepcionar os nossos pais, a gente acaba seguindo as instruções deles, né? Essa relação com os nossos pais, inclusive, vou até falar um pouquinho aqui, ela é tão forte com os nossos ancestrais que a gente sempre vai querer honrar eles, né? E a gente acaba seguindo o mesmo padrão. E aí muitas vezes a gente planeja toda a nossa vida, inclusive a nossa vida profissional, com base nas crenças deles, né? Isso é muito comum, mas inclusive que aconteceu comigo, mas eu quero dizer aqui que a gente pode mudar isso. Mas esse assunto, para falar sobre pais, sobre honrar os nossos pais, ele é assunto para um outro Momento Florescer. Bom, vamos lá, vou voltar um pouquinho. Eu me lembro que quando a gente fala sobre carreira, né, e na época, eu me lembro daquele bendito teste vocacional. Eu não sei se alguém aqui fez aquele bendito teste vocacional, mas era para saber exatamente qual que era a área que você se identificava mais, né? Era área de exatas, humanas, enfim. E aí, gente, eu sempre amei me arrumar, sempre adorei vestir as minhas amigas e ver como as pessoas expressavam toda a sua alegria a partir da sua própria imagem. Eu sempre amei fazer isso, né? Então sempre tive o prazer de emprestar as minhas roupas, acessórios, para ajudar as pessoas a se verem melhor. E além disso, eu sempre fui muito aconselhadora. Eu era uma pessoa sempre fui uma pessoa muito otimista, cheia de palavras boas para dar, e isso era uma habilidade natural. Isso era um dom, isso era um talento. Isso é.
Mas adivinha, né? Nesses testes vocacionais, é claro que isso não se encaixava em nenhum daqueles parâmetros de teste vocacional. Então, naquela época, não dava para ter uma carreira assim, né? Nessa área hoje que eu estou de consultoria de imagem e estilo, não existia isso naquela época. Ou você seguia humanas, ou você seguia exatas, e por aí ia. Bom, mas deixa eu contar como foi pra mim essa questão da carreira, né? Como eu falei, eu fui seguindo o script padrão, né? Lá dos meus pais e fui honrando eles. Porém, tem uma coisa que eu quero muito falar, né? E isso tava na narrativa dessa minha amiga, porque foi uma questão durante muitos anos da minha vida, e claro que ainda mas ao longo de todo esse processo, e aí falando que impactou óbvio na minha carreira, que é a questão do racismo, né? As tais diferenças de cor e cabelo, se ainda são uma questão hoje, né, nos dias de hoje, imagina se não seria quando eu era criança. Então, quando eu cheguei na escola ali nos primeiros aninhos da minha infância, claro que eu era a única de pele escura, o cabelo diferente, porque eu sempre estudei em escola particular, então eu não tinha essa referência, né? Embora em casa, assim, com os meus pais, isso nunca fosse uma questão, né? Até porque minha mãe é branca e o meu pai é negro. Lá fora sempre foi, desde pequenininha. Então talvez aquele ambiente externo tenha sido a confirmação do preconceito que também eu já tinha experimentado um pouco, né? Desde pequenininha, com comentários e olhares dentro da minha família. Então essa questão foi uma questão. E aí eu passei a viver na carne algum tipo de diferença, e uma diferença muito velada, né? Não verbalizada. Então assim, para dizer a real, eu nem sei qual foi a situação pior, porque eu fico imaginando as crianças, né? Imagina crianças ouvirem comentários que vão marcar a vida toda, como eu tô falando aqui que marcou a minha vida. Bom, o fato é que algumas crianças jamais sairão dessa prisão, né? Que é o deboche, o desprezo e o preconceito sem sentido. E elas vão levar consigo a vida inteira, né? E aí isso faz com que elas se sintam menores do que elas verdadeiramente são, sem nenhum motivo. E foi o que aconteceu comigo. Bom, eu tô falando isso como eu falei, desde pequenininha eu tenho essa questão da aparência diferente. E não adianta a gente fingir que não existe, porque sim, é uma realidade, né? E como eu estudei escola particular, era predominantemente pessoas brancas. E aí o que aconteceu nesse momento? Eu criei uma autoimagem negativa, ou seja, eu não me via representada, eu não me achava bonita, tudo isso foi desencadeando várias outras questões na minha vida que causaram um ruído muito grande na minha autoimagem, na forma realmente como eu me via, né? Por exemplo, o fato de eu ter alisado o meu cabelo nesse momento foi para poder eu me sentir pertencente. E a gente faz isso, né? Então, a gente faz isso quando a gente tem algum ruído na nossa autoimagem, como a forma como a gente se vê não está de acordo com o que a gente gostaria. Bom, e aí na minha trajetória chegou a hora de encarar os estudos, agora na faculdade. E aí eu vou trazer um pouquinho agora falando da parte profissional. Passei na federal. Lá se foram 5 anos assim bem arrastados, né? Porque, como eu falei, as minhas habilidades naturais sempre foram para lidar com pessoas, né? Para poder tratar essa questão da imagem, para vestir. Mas eu acabei cursando estatística, porque fiz lá o teste de vocação, né? Vocacional, e aí a área de exatas era uma área que eu gosto, inclusive, tá? Eu cursei, mas foi um curso super complicado, né? Mas apesar de tudo, ele me abriu portas na época para a empresa que eu sonhava em entrar, que era a Garoto. E aí, gente, quando eu entrei lá, o que aconteceu? Então, beleza, né? Superei, passei pela faculdade, mesmo não sendo uma coisa que eu amava fazer. Então, quando eu cheguei lá na Garoto, de novo, eu não tinha referências negras, né? Eu trabalhava com mulheres, tinham bastante homens, e homens a gente sabe que também é um desafio, né, para nós mulheres, essa questão. Tá travando, gente? Tá travando? A Valquíria falou que tá travando. Melhorou, Valquíria? Fala aí se melhorou. Bom, mas então quando eu cheguei na Garoto, né, adivinha, de novo essa questão de não ter mulheres negras, não me via representada, de alguma forma
de novo, essa questão da autoimagem, esse ruído da autoimagem, ou seja, essa autoimagem negativa, estava de novo ali me assombrando, né? Mas assim, foi uma fase que eu realmente... eu sabia que tinha algo dentro de mim para ser entendido, sabe? Porque não era normal. Eu era uma pessoa muito alegre, eu sempre tive um senso de colaboração muito grande. E aí acabou que eu fiz uma faculdade muito introspectiva, fria, e eu falava, não é possível, gente, não tem como. Naquele momento eu me via assim como a minha pior inimiga, e conscientemente, né, eu sabia que estava acontecendo esse ruído. Mesmo sendo amiga de todo mundo, acabava que dentro de mim não estava legal. Então, algo não estava me fazendo bem. E isso estava refletindo, claro, na forma como eu me via, né, na minha autoimagem. Bom, a partir daí, começou a pulsar muito forte dentro de mim. Eu precisava mudar, precisava fazer alguma coisa. Porque como é que eu conseguia fazer todo mundo bem, ajudar as pessoas e tudo, e eu não conseguia fazer isso por mim, né? Então, eu sentia que eu precisava, de alguma forma... libertar aquela dor que era profunda e velada desde pequena, né? Bom, no trabalho, depois de uma jornada de 12 anos aí, eu fiquei, né, na empresa e tive boas conquistas profissionais, não estou reclamando, né? Como eu falei, eu não detestava o que eu fazia, eu gostava do que eu fazia, trabalhei em grandes empresas, em multinacionais, óbvio que, né, questões que a gente pode tratar em outro momento, por trabalhar com homens, sempre teve aquela questão também de não ter sido reconhecida, mas eu acredito que muito mais pela forma como eu me via, né? Então eu não conseguia, como eu tinha algum ruído na minha autoimagem, de alguma forma eu não me via capaz, merecedora, eu não conseguia me ver, né, de repente num lugar de destaque, no cargo de liderança, acabava que realmente eu nunca chegava lá. Então, o ciclo nessa empresa que eu fiquei começou a se fechar. E aí eu troquei de empresa, né? Fui para uma outra empresa também grande, áreas novas, novos projetos. Mas mais uma vez eu me vi ali sem sentido, né? Fazendo coisas que de fato não faziam sentido nenhum para mim. Bom, como eu falei, de alguma forma eu já sabia que alguma coisa precisava mudar, né? E que ainda seria revelado. Eu já contei um pouquinho aqui da minha história, né? Já falei. Tudo foi a partir de um curso de educação financeira. Eu consegui ali, a partir daquele curso, promover um encontro da minha vida, né? Eu me reconectei, eu consegui me enxergar de forma integral, tá? E como é que isso aconteceu? O curso, apesar de ser de educação financeira, ele falava muito sobre mentalidade, né? E embora pouco tenha ficado sobre o tal como investir, muito me foi revelado sobre outras áreas da minha vida, né? Então, outras áreas muito importantes da minha vida, e tudo começou a fazer mais sentido, como o fato de eu estar trabalhando num lugar, né? Enfim, numa carreira que não fazia sentido mais pra mim, né? Então, a partir daí que eu comecei a mudar. E aí eu comecei a me olhar de uma forma diferente, né? Eu comecei a enxergar outras possibilidades. Bom, o que acontece? Eu tive que encarar que toda aquela minha vida planejada que eu fiz lá atrás, né, baseado nas crenças também dos meus pais, ela não aconteceu exatamente como eu havia planejado. Por quê? Eu sonhava realmente, né, de trabalhar numa grande empresa, e trabalhei, de fazer carreira, e eu já estava fazendo isso, só que nada disso estava me fazendo feliz, porque eu tinha esse ruído na minha autoimagem, né? Eu trouxe a questão assim do racismo porque foi algo que foi desencadeando outras questões ao longo da minha vida. Então, quando eu consegui romper isso, as coisas foram melhorando com relação à minha autoimagem. E aí, nesse processo todo, eu entendi que me moldar a um determinado sistema, né, de trabalho, ou mesmo a uma tal organização familiar, só porque o senso comum diz que tem que ser assim, não fazia sentido, né? E agora sim, era hora de eu me encontrar com a minha verdade, né? E aí esse foi um momento libertador para mim, porque foi quando de fato eu entendi e assumi, né, a minha autoimagem. Então eu me vi assim, negra, casada, sem filhos, né?
dona do meu próprio negócio, que era algo impensável para mim, e foi aí que eu comecei a minha jornada. Então a minha carreira, ela só teve aquela viradinha de chave quando eu consegui entender sobre a minha autoimagem, sobre quem era essa Lívia, né? Que sim, era uma mulher negra, né? Que sim, era uma mulher que estava empreendendo, né? Então foi quando eu me lembrei da Lívia que vestia as amigas e se divertia fazendo isso, né? Que colaborava com as pessoas, que influenciava e aconselhava os amigos. Então, finalmente, eu estava pronta para poder me reconectar a mim mesma. E aí eu não me limitei nem por um segundo, por quê? Porque eu sabia que esse era o grande passo da minha vida para poder eu conseguir, óbvio, alinhar a minha autoimagem e, de fato, dar esse passo, né? Viver realmente essa carreira, ingressar nessa carreira. Foi totalmente decisivo, né? Então, assim, hoje eu compreendo que a nossa vida, ela não é linear, né? E ela nem precisa ser linear, ela tem saltos, né? E grandes desafios e grandes quedas, mas hoje, contanto que ela tenha um objetivo, né? E eu acho que é isso que a gente busca também, eu consegui me encontrar aí o meu senso de realização. E hoje, quando eu olho para trás e vejo toda a minha trajetória, né? Gente, eu fiz estatística, né? Isso não é qualquer coisa, né? Eu sei que não foram 5 anos perdidos na faculdade, né? Eu sei que não foram 18 anos dedicados a empresas aí, né? Do corporativo, que não deveriam ter acontecido, pelo contrário. Eu sei que foram 18 anos para poder eu potencializar e entender as minhas habilidades, né? Então, tudo isso, tudo que eu vivi e hoje eu entendo, absolutamente tudo somou e soma para eu estar... Deixa eu mudar aqui. Para eu estar... Tinha esquecido de mudar. Tudo isso soma para eu estar como eu estou hoje, né? E para poder eu me amar profundamente como eu me amo hoje. Então essa é a Lívia que se vê pronta aí para poder externar e fazer com que mais mulheres permitam-se esse encontro com elas mesmas, né? Bom, eu tô contando isso tudo por quê? Por que eu contei a minha história? Por que eu parti daí? Nossa, Lívia, quanto blá blá blá. Porque assim como outras mulheres e muitas outras mulheres, eu nunca havia me visto como a Lívia que hoje eu tenho clareza de quem eu quero me tornar, né? Então, a minha autoimagem, a nossa autoimagem, no caso, ela é a forma como a gente se vê, né? De forma profissional, pessoal. Ela nunca havia sido verdadeiramente realizada. Na verdade, eu não sabia nem como era essa Lívia, né? E eu sempre falo isso aqui, que a gente precisa primeiro entender quem a gente é, quem a gente quer se tornar, senão a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu nunca me via como numa cadeira de diretora, por exemplo. Eu não tinha planos, eu nunca me via como empreendedora. Então, eu não sabia para onde ir. Logo eu nunca ia chegar a lugar nenhum, né? E aí você deve estar se perguntando talvez assim, mas Lívia, e o racismo, né? Essa questão, esse ruído que você disse que você tinha na sua autoimagem, né? Que veio desde a sua infância, desde sempre. O racismo não existe mais, o racismo acabou. Como é que você lidar com isso hoje em dia? Gente, a resposta é não, claro que ele não acabou, né? Inclusive, hoje, o meio que eu trabalho, que eu escolhi trabalhar, é bastante desafiador, né? Vocês devem imaginar, assim, quantas consultoras negras vocês conhecem, né? Então, não acabou, o racismo, ele existe, ele impacta na forma como a gente se vê, porque a gente vai recebendo interferências de vários lugares, né? E aí, quando a gente não tá muito bem resolvido com a nossa autoimagem, quando a gente não consegue ter essa clareza, é claro que o racismo vai ser algo que sim, né, vai interferir na nossa carreira, assim como outras coisas, mas é isso, né? Eu escolhi hoje uma profissão que também não tem tanta representatividade assim. Mas a diferença é que eu mudei a minha mentalidade, né? Eu me redescobri, eu me reconectei. E a partir desse despertar da minha autoconsciência para minha autoimagem, eu escolhi me tornar protagonista da minha vida. Então hoje, as coisas que eu ouvia e que, né, ou de alguma forma era velado, que eu sentia,
com relação à minha imagem, com relação à minha cor, com relação ao meu cabelo, hoje já não me afetam mais como afetavam antigamente. E claro que esse é um trabalho que eu tenho que fazer diariamente, como várias, né, de vocês que estão me ouvindo. Mas hoje eu me tornei a protagonista da minha vida, sabe? Hoje eu sei exatamente quem eu sou e onde eu quero chegar. E eu digo assim, que com ou sem racismo, eu tô caminhando, né? Porque essa questão do racismo, claro que a gente... Eu sei, ó, pra vocês terem uma ideia, eu contei aqui, estudei em escola particular. Então, ao contrário do que muita gente, ao contrário do desafio de muitas pessoas negras, né, que é ter esse acesso, eu tive esse acesso, porém eu não tinha representatividade nos lugares onde eu passava. Então, de alguma forma, isso também afetou, né, a minha autoimagem. E aí, claro que é desafiador, é muito desafiador, e é uma jornada diária. Todos os dias a gente precisa trabalhar essa questão da autoimagem, né? Mas a resolução da minha autoimagem, ou seja, eu me entender, eu saber quem eu sou, né? Eu saber para onde eu quero ir, eu entender, me reconectar com isso, me permitiu ter acesso à carreira que eu tenho hoje. Né? E eu não tô falando que ninguém precisa, que as pessoas precisam mudar, porque não. Como eu falei, eu não era infeliz fazendo o que eu fazia. Só que hoje eu me sinto muito mais conectada a quem eu sou de verdade, na minha essência. Então é muita gente entender, né? Às vezes a gente toca uma carreira porque tem que fazer, porque tem que tocar, né? Então, esse é um ponto. E aí, claro que eu poderia trazer outros pontos aqui dos desafios da minha carreira, que assim como outras mulheres também enfrentam. Por exemplo, só o fato da gente ser mulher já é desafiador, né? E o fato da gente ter que lidar com isso e ter salários fazendo exatamente o que os homens fazem, ou fazendo mais do que os homens fazem, tendo um salário inferior, né? Esse é um tema que a gente pode falar por aqui, porque isso está muito ligado ao nosso comportamento, à nossa comunicação não verbal, e a gente pode fazer em outro momento florescer, mas é só para falar sobre... E a gente poderia só para falar sobre isso, né? Então, eu queria muito compartilhar aqui e queria muito começar com essa questão da autoimagem, que para mim o racismo foi algo que afetou profundamente a minha autoimagem e traz consequências e pode trazer consequências que são irreversíveis para nossa vida, né? A gente sabe que existe e que tá aí. Então, só para poder finalizar, e aí eu vou contextualizar, a gente já falou sobre isso, mas a autoimagem, ela nada mais é como a forma como a gente se vê, né? É o que a gente pensa sobre nós mesmas. E assim como você se sente sobre si. Então, vai muito além do que a gente tá vendo no espelho, né? É o que a gente pensa e sente em termos de aparência, personalidade, habilidades, ambiente, né? A autoimagem, ela tem várias dimensões. E é o que você acredita ser possível para si mesma. Então, pega isso. Quando você muda isso, que você muda essas crenças, as coisas vão mudando também. Então, é o que você acredita, é o que você acha que você merece ou não. E é assim que você você vê e interpreta o mundo ao seu redor. E aí, com relação à autoimagem, eu quero deixar mais uma informação. Tem 3 componentes que vão compondo aí a nossa autoimagem, que é o seguinte, que é a maneira como você se vê e percebe, a maneira como você acha que os outros percebem você, isso também interfere na sua autoimagem. Ou seja, se você achar que uma pessoa te acha feia, por exemplo, isso pode interferir na sua autoimagem. E é a maneira como você deseja ser percebido, né? Então, eu gostaria muito de ser percebido, sei lá, como uma mulher inteligente, como uma mulher descolada. Se eu, de fato, trago isso para minha autoimagem, isso vai reforçando, né? Então, é muito importante a gente cuidar da nossa imagem, a gente ter um zelo pela nossa autoimagem, porque a gente pode trazer conflitos internos que vão permear aí por toda a nossa vida profissional, pessoal. E aí sim, gente, ó, a nossa autoimagem estabelece os limites para o que é possível em nossa vida. E em última análise é o que está criando toda a nossa vida. Tudo vai partir da nossa autoimagem, né? Então, a minha mensagem é para você cuidar da sua autoimagem, porque assim, as pessoas elas vão te respeitar, as pessoas vão te valorizar
o tanto que você determinar, nada menos. Então, se você determina, você que vai determinar o quanto que você vai ser valorizado, você vai fazer isso a partir da sua autoimagem, que é a partir da forma como você se valoriza, como você se respeita, né? Então, eu acho que era isso, eu anotei algumas coisas. Bom, então você só pode criar o que quiser no mundo através do limite que você coloca para sua autoimagem. Você precisa se ver como essa pessoa, você precisa se achar merecedora de ser essa pessoa, de se tornar essa pessoa, você precisa se achar capaz. Tudo isso é o que vai permitir que você dê o próximo passo, que você de fato tenha... deixa eu parar de compartilhar. Isso vai fazer com que você consiga se tornar essa pessoa, né? Mas a gente só consegue fazer isso se a gente souber quem é essa pessoa e se de fato a gente acreditar, né? A gente conseguir se ver, se perceber como essa pessoa. As pessoas só vão conseguir, a gente só vai conseguir convencer as outras pessoas primeiro, a gente convencer a gente mesma, né? E aí, só pra fechar, eu trouxe toda essa minha trajetória, porque ao contrário do que muita gente falava, nossa, mas eu sempre via você super segura e tudo, eu sempre tive esse ruído, e essa questão pra mim foi algo que, como eu falei, permeou durante toda a minha vida profissional, a minha carreira, e sim, né, o racismo ele existe, mas a gente precisa escolher se a gente vai ficar como vítima ou como protagonista, né, eu escolhi ser protagonista, e aí quero saber se isso faz sentido pra você. Obrigada, Valquíria. Isso fez sentido pra vocês, né? Claro que eu falei aqui vários conceitos e trouxe um pouquinho da minha trajetória, mas é isso. A gente precisa se ver, a gente precisa se conectar com quem a gente é de verdade, a gente precisa entender onde a gente quer chegar, senão a gente não chega a lugar nenhum, né? E essa questão da carreira, como eu falei, eu fui uma pessoa que tive uma carreira até promissora, né? E poderia ter tido no corporativo, mas eu escolhi mudar. Eu escolhi mudar porque eu me vi, me percebi muito mais contribuindo para o mundo, muito mais conectada com a minha essência, fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje. Né? Então, é também um convite para você poder olhar para dentro, entender sobre os seus talentos, sobre os seus dons, sobre de fato quem você é. Porque também quando a gente consegue conectar a nossa carreira, né, com quem a gente é de verdade, isso daí facilita muito mais, né? Porque daí essa questão da autoimagem, esses ruídos da autoimagem, eles se tornam muito menos impactante, né? Porque você se vê como você verdadeiramente é, você se torna muito mais autêntico. Então, gente, era isso. Eu espero que tenha feito sentido, né? Eu sei que foram vários conceitos, mas eu queria dividir, falar um pouquinho sobre isso. E que a gente precisa, sim, cuidar da autoimagem. E que a autoimagem, sim, vai refletir na nossa vida como um todo. A forma como a gente se vê é o ponto de partida, inclusive para nossa carreira. Então, o tema hoje foi carreira versus autoimagem. Espero que tenha feito sentido para você. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida... Bom, então é isso. Até semana que vem. Uma ótima semana para todo mundo.